Bom, pessoal, boa tarde. Vamos respeitar aí todos os convidados, os presentes, né, que entraram no horário. Vamos dar início aqui a mais um webinar da Filos com o nosso convidado Abax. Em nome da Filos, é um prazer receber todos vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Rossi, responsável pela área de planejamento patrimonial na Filos. Muitos que estão conosco, como eu já disse, já são nossos clientes e conhecem de perto a nossa trajetória, mas temos convidados aqui que aceitaram o nosso convite pela relevância do tema. E eu não vou me estender muito, mas é importante falar que organizar, o cuidado de organizar esse webinar tem muito a ver com o propósito e objetivo da Filos. Por quê? Porque a Filos, durante toda a sua trajetória, ela tem um cuidado de preparar momentos onde a gente conecta nossos clientes e as suas estratégias financeiras, né, alinhadas aí a temas de extrema relevância e principalmente, né, fornecer informações importantes para que clientes e convidados aqui presentes, claro, passem a ser protagonistas, né, da sua própria história patrimonial. Então, tão importante quanto esse propósito da Filos, e diria até indispensável no nosso dia a dia, é trazer informação de qualidade e principalmente priorizando o tempo de vocês, né? Então, vocês aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar da reforma tributária, como já sabemos, que começa a influenciar decisões, porque ela impacta consumo, ela impacta a renda, ela impacta o planejamento financeiro e vai tocar diretamente estruturas de investimento, patrimônios e sucessões aí ou já formadas, planejamentos sucessórios já formados ou em formação. Então, por isso, a gente está trazendo aqui, convidando, né, a Abax, que é um parceiro da Filos, especialista, está aqui representada pelos seus sócios, Carlos e Romário. Eles farão uma apresentação inicial técnica, mas muito importante, precisa, com informações que apoiem, principalmente, decisões, né? Pode ser o momento de tomar algumas decisões. E aí, aqui, a gente quer ajudar vocês nessa informação, nesse conhecimento. Então, vai ter um material apresentado para eles na sequência, onde a gente vai poder ter acesso ao que já está definido, o que já é lei, o que segue como medida provisória e o que ainda tramita como projeto de lei. E os prazos, né? Isso é muito importante para cada etapa. Na sequência da apresentação da Abax, nós vamos ter um bate-papo que foi construído olhando para os assuntos que vocês nos trouxeram no formulário de inscrição como os assuntos que mais interessavam. A reforma tributária é o pano de fundo, com certeza, mas existem tópicos na reforma tributária que mais interessa a cada um, conforme, né, o perfil, né, financeiro e patrimonial. E ainda assim, depois desse bate-papo, ou melhor, ao longo desse momento, quem quiser contribuir com algo mais, há um ícone na aba superior, tá, daqui do nosso webinar, pelas siglas P e R, né? Aqui esse formato está em português, muitos conhecem como Q&A, né? Bem ao lado do chat. Vocês podem ir ao longo da apresentação, do nosso bate-papo, vocês podem colocar outras questões, outras dúvidas, caso a gente ainda não tenha respondido e trazido aqui. Ao final desse bate-papo, nós vamos trazer esses pontos, porque a gente tem total interesse de que vocês saiam daqui com a informação necessária, ok? Então, sem mais delongas, Carlos e Romário, né, muito obrigada por estar aqui conosco novamente, e eu desejo a todos um ótimo webinar, sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Bem com todos. Estamos aqui, eu sou o Carlos, sou sócio fundador da Abax Auditoria e Consultoria. Comigo está Romário, sócio da área de consultoria tributária, sócio da Abax. E para a gente é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Esperamos, né, temos uma missão aqui de contribuir, ajudá-los, sobretudo no cuidado com o patrimônio, junto com a Filos. Então, agradecemos também o convite desse parceiro tão importante, a Filos, nessa jornada de consultoria mais ampla que a gente pode oferecer. Então, realmente, o tema que a gente vai tratar hoje aqui está bem quente, né? Estamos vivendo diversas normas ao mesmo tempo,
dentro de um bojo da reforma tributária, e a gente espera aqui contribuir, trazer informações e ajudá-los nas decisões, tá bom? A gente vai passar agora a fazer a apresentação, como disse muito bem já a Mariana. A sistemática vai ser a nossa apresentação inicial e depois a gente abre para as perguntas, ok? Vocês estão vendo na tela? Ok? Sim, tudo certo, Ok? Romário. Obrigada, tudo certo. Ótimo. Então vamos nós. Bom, pessoal, a gente inicialmente gostaria de trazer informações para vocês de o que está atualmente sendo discutido. Como disse Mariana também, na introdução, o que já é lei, o que é projeto, o que é medida provisória. Acho que é importante esse primeiro alinhamento geral entre todos, para que a gente possa se situar. E, a partir disso, né, entender melhor o que está ocorrendo no nosso Congresso e, portanto, daí a gente passar a aprofundar cada um desses temas que estão aqui, tá bom? Então, vamos começar. O que a gente tem hoje em curso no que a gente chama reforma tributária geral? O primeiro delas é a própria reforma tributária. Essa reforma tributária ela já vem há muito tempo sendo discutida no Brasil. Disse que desde a própria Constituição de 1988 já exigia uma alteração da nossa sistema tributário nacional, dada a sua complexidade. Então, o que a gente tem atualmente é uma emenda constitucional que foi promulgada no final de 2024 e depois veio efetivamente uma lei complementar em 16 de janeiro de 2025 que trouxe toda a alteração de tributos que incidem principalmente sobre as pessoas jurídicas e tributos esses que incidem sobre o consumo das pessoas físicas, né, promovido pelos comércios, pela indústria e pelo serviço das empresas. Então, queremos situar aqui a primeira norma, o primeiro, digamos, universo de regras tributárias que serão alterados a partir de 2026 e que irá até 2033 é a reforma tributária do consumo, tá bom? Logo mais eu vou entrar em cada um desses. Então, primeiro aqui é situar tudo que tem, tudo que está aí no contexto normativo para a gente se posicionar. Depois a gente vai entrar em cada um desses. Tudo bem. Junto à reforma tributária e também dentro da própria reforma tributária, porque veio na emenda constitucional em 2024, o projeto de lei 108 de 2024, que também é um projeto de lei complementar, que está logo abaixo aqui desse primeiro quadrante, onde fala da revisão do cálculo do ITBI e do ITCMD. Então, vejam, a gente tem uma emenda constitucional que já mudou nossa Constituição, que é a regra maior. Nós temos uma lei complementar que traz a reforma tributária mudando os tributos do consumo, que eu logo mais vou falar, e temos um outro projeto de lei que está ainda sendo discutido para ser apreciado e votado, que trata do ITBI e do ITCMD. Então, esse é um conjunto importante. Ao lado, paralelo a isso, correndo de forma isolada, e esse já, desde já, é um ponto importante, a gente está tendo diversas normas isoladas, né? Isso traz uma certa confusão, uma certa complexidade maior desse assunto. Então, uma segunda norma, que essa efetivamente veio através de uma medida provisória, portanto, já foi editada, né, pelo governo federal e, portanto, está no Congresso para ser votada e assim virar lei, dentro do prazo, né, de 90 dias, é a medida provisória 1303 de 2025. Essa medida provisória, ela traz também alterações de regra de tributação sobre os investimentos no Brasil e também no exterior e diversas regras aí que impactam o mercado financeiro. Então, essa medida provisória também é muito importante, né? E está aí para ser ainda aprovada, ou não, né? Então, é um ponto importante aqui para a gente trazer para reflexão e conversa. Por fim, esse nós temos aí também, esse deu muito o que falar na mídia em geral, é o projeto de lei 1087 de 2025, que trata da tributação da renda. Podemos chamar também uma espécie de reforma tributária do imposto de renda, enquanto que o primeiro é a reforma tributária do consumo, dos tributos que incidem sobre as mercadorias, sobre os serviços. O último, projeto de lei 1087, é uma reforma tributária que incide sobre a renda, né? E ela é um projeto de lei, está atualmente para ser apreciado, né, na plenária da Câmara e do Senado. O momento dele atual é esse. Já passou por uma comissão especial de tributação que avaliou esse projeto e aprovou,
porém agora segue para efetivamente a votação no Congresso, tá bom? Então, temos aí 4 conjuntos normativos importantes, todos eles que se comunicam, se entrelaçam e trazem uma complexidade maior, né, para quem está aqui acompanhando e tendo que decidir acerca de seu patrimônio. Ok? Vamos seguir. Muito bem. E aí, entrando já na reforma tributária, pessoal, o primeiro ponto, né, que a gente mencionou, que talvez aí foi uma grande transformação, ou seja, todo mundo passou por isso, a maior parte dos países, né, caminharam para o IVA, né, Europa, etc., já vivem isso aqui, nossos vizinhos, Chile, a própria Índia, os países todos já tentaram simplificar, né, a sua forma de tributação. Então, essa reforma tributária do consumo, que é a lei complementar, o grande principal objetivo dele é a simplificação, né, da apuração, do tratamento dos tributos no Brasil. Esse é o objetivo maior. Por quê? Porque temos aí 6, 5 tributos, né? PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS e IOF, todos eles juntos sobre a mesma base, com complexidade na forma de apurá-los, não são transparentes para o consumidor, são tributos que incidem por dentro, portanto, difícil precificação. Toda essa complexidade fez com que a gente caminhasse para um modelo que ainda não é o ideal, que poderia ter sido um só, como é na Europa, por exemplo, o IVA. No Brasil ficou o IVA dual, que é um IVA que se distribui entre 2 tributos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. A grande diferença do IBS para o CBS é a destinação, enquanto um é para a União, o outro é para os estados e municípios. Mas, em regra, a gente tem chamado de IVA dual, né, um só imposto. Né? E aí, a gente soma todas essas alíquotas individualizadas que tem aí, PIS, COFINS, cada uma sobre um fato gerador e uma base de cálculo diferente, e a gente unifica, né, dentro do IBS há uma alíquota estimada entre 26% a 28%. Tá? Portanto, a reforma tributária vem para trazer, dentro do princípio da reforma tributária, existe a neutralidade. Esse é um ponto já importante, porque todo mundo, em princípio, tende a achar, poxa, então a saída de uma carga tributária vai aumentar a alíquota de 28%, em nenhum canto do mundo tem um IVA tão alto, né? Isso eu falo muito na mídia em geral. Porém, o objetivo da reforma, como eu disse, era simplificar e ela tem como princípio a neutralidade. Então, não é para haver um aumento de carga, em teoria, em tese. Né? Isso vai depender, efetivamente, do cálculo na apuração do tributo de cada empresa. Cada empresa vai verificar, porque, além da unificação de tributos e simplificação, uma grande outra mudança foi a possibilidade das empresas se creditarem de tudo, chamado não cumulatividade plena. Hoje, esses tributos que estão aí, PIS, COFINS, ICMS e IPI, não se permite se creditar de tudo. Então, por exemplo, todos os gastos que se tem com assessorias, com advogados, né, e etc., não são possíveis de gerar crédito na empresa. Já no novo modelo, todo e qualquer gasto vai gerar um crédito. E, portanto, com isso amplia a base de crédito, em que pese o débito, a alíquota do débito ser maior que essa que está aí de 26 a 28, mas no net, no encontro, no líquido, a carga tributária pode não ser majorada. Isso a gente já tem percebido nas indústrias, por exemplo, que tem uma grande massa de crédito, no comércio, porém, na área de serviço, a gente tem visto que essa sim pode sofrer um aumento de carga tributária. Porque no serviço, diferente do indústria e do comércio, em regra geral, com algumas exceções, não tem a mão de obra é interna, né, um seletista, etc. E isso não gera crédito do IBS e do CBS. Então, desde já o que a gente tem visto é que a reforma tributária, que traz neutralidade, simplifica, traz transparência. Na hora de comprar um produto, você vai saber exatamente quanto está pagando naquele tributo, uma vez que o tributo vai ser por fora. Por outro lado, pode sim afetar alguns setores. Em especial, o que a gente tem visto é os setores de serviço. Tá? Isso, e até reforçando, né, Carlos, e é importante ressaltar, porque a gente vai tratar depois dos outros projetos em curso, neste caso aqui, que é um que está bastante na mídia desde o ano passado, que é a reforma tributária sobre o consumo, os pilares não estão baseados na arrecadação do governo, seja estadual ou federal. O que é que eu quero dizer com isso? Busca-se mais transparência, eficiência tributária, simplificação, e não em si uma arrecadação maior.
um setor ou outro, né, vai acabar sendo onerado e outro beneficiado, um produto ou outro, mas o aumento ou redução da arrecadação do governo não é o cerne da questão, neste ponto aqui da reforma tributária do consumo, diferente das outras que a gente vai comentar Perfeito. aqui na sequência. Bem, então, para concluir esse primeiro slide, o que é que a gente tem aqui para dizer? A unificação de tributos, deixam de ser esses tributos e fica só apenas o IVA e um imposto seletivo, que é bem específico sobre alguns produtos que foram caracterizados como, né, bebidas, cigarro, etc., e o IPI na Zona Franca. Então, a gente simplifica. Essa agenda de transição começa a partir do ano que vem, porém, no ano que vem vai ser um ano de teste, não vai ser ainda, efetivamente, as alíquotas não serão essas, serão progressivas. A partir de 2027, sim, a gente tem um efeito já de apuração diferenciada, então 26 é um ano mais de teste, de sistema, de adaptação, de nota fiscal diferente, transparência, então viveremos isso, e a cada ano iremos diminuindo, por exemplo, o ICMS, o ISS, iremos aumentando o IVA gradativamente, até que em 2033, ou seja, daqui a 10 anos, a gente passa com a reforma tributária completa e aí viveremos outra fase. E só frisar também, importante, né, quando a gente fala daqui das pessoas que estão aqui hoje conosco, né, que atuam na área de investimento, etc., que tem um patrimônio, por exemplo, um ponto importante da reforma tributária são as pessoas que têm locação na pessoa física. Então, já adiantando aqui, muito embora seja um tributo, uma alteração tributária que está mais voltado para a pessoa jurídica, ela vai afetar a pessoa física que tem uma habitualidade na atividade imobiliária acima de 3 imóveis e que gera aluguel, né, que gera renda de aluguel acima de 240 mil, essa pessoa vai passar a incidir o IVA, né? E aí isso é uma grande mudança para essa pessoa física que tem imóveis na pessoa física no seu patrimônio, porque aí ela se equipara a uma pessoa jurídica e, portanto, passa a incidir o IVA, né? Isso é importante frisar aqui, como eu estava falando, e até avaliar, já deixando aqui o primeiro ponto, né? Bom, é melhor, então, constituir uma holding, uma empresa imobiliária e migrar esses imóveis para lá ou não, né? Esse já é um ponto importante que vale a reflexão para as pessoas físicas que têm bens imóveis hoje locados na pessoa física, porque tem o imposto que incide, o imposto de renda, e não tem nenhum desses tributos, porém, se tiver muitos imóveis, passará a incidir o IVA, ok? Bom, então vamos dar sequência. Mariana, acho que a velocidade está ok, aí você puder ser nosso termômetro, tá bom, tá rápido? Não, tá tudo ok, tudo certo, Ok, tá bom. tá bom. Perfeito, obrigado. Nada. Então vamos seguir. Bom, esse outro slide também é muito importante, né? Como a gente falou. Então, primeiro, reforma tributária, tributo sobre consumo, frisando serviço, uma majoração de carga, pessoa física, muito cuidado com imóveis. Aí a gente vem para esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele traz aí alguns pontos também importantes. Ele ainda está muito embrionário a fase de votação, né? Inclusive, o relator é um deputado do Ceará, Mauro Benevides, e ele tem feito diversas alterações. A gente, infelizmente, pessoal, não sente nesse momento, enquanto projeto de lei, uma segurança jurídica, porque a gente não pode dizer efetivamente se vai ser desse jeito, do jeito que está atual, se vai, né, já que vai para a plenária e terão emendas. Então, infelizmente, quando é projeto de lei, a gente não pode ter uma segurança jurídica de afirmar efetivamente o que vai ocorrer. A gente tem uma perspectiva, né? E a gente acompanha no Senado, no Congresso, como é que está o desdobramento, as discussões, para saber e ter um termômetro do que efetivamente vai passar ou não. Mas hoje o que se tem é, primeiro, o ITCMD, uma progressividade, porque alguns estados não são progressivos, a exemplo do São Paulo, né? Rio já tem uma progressividade, assim como o Nordeste em geral, porém alguns estados não. E aí, a primeira mudança é essa, todos terão uma progressividade, né? A gente vai ter uma alíquota progressiva a partir do valor da herança, da doação. Essa é a primeira mudança que cada estado vai regulamentar dentro de um limite, de um range de alíquotas, tá? Primeira alteração importante, e isso faz com que aquelas pessoas que estejam num estado que hoje é fixo, e que, portanto, possa aumentar, por exemplo, São Paulo, se tiver a 2 e eventualmente vá a 8, é o momento de já tentar fazer uma antecipação e um estudo de sucessão, né? Todo esse planejamento sucessório antes
efetivamente da entrada em vigor dessa lei. É importante para as pessoas que estão em estados que ainda não é progressivo, é fixo, e que pode ter sim um aumento de carga tributária. Tá? O outro ponto, e isso aí está muito discutido, inclusive no último projeto de lei sofreu uma emenda para retirar do projeto, é a tributação do ITCMD na distribuição desproporcional de dividendos, o que é muito comum. Algumas pessoas que são sócios de empresas e recebem lucros de forma desproporcional ao capital, então não interessa se é 20, 50, 50, por exemplo, 2 sócios, pode receber 10% de lucro e o outro 90%, chama de distribuição desproporcional de lucros ou dividendos. Nesse caso, teria, né, o ITCMD como se fosse uma doação entre essas pessoas, esses sócios. Porém, isso está realmente, tudo indica que não não entrará em vigor, porque é um tema muito polêmico, inclusive já existe discussões sobre esse imposto, já de discussões no próprio STF. Então a gente pensa, acredita que isso não vai à frente. E também a questão da própria tributação do PGBL e VGBL, né, para aplicações feitas por menos de 5 anos. Segundo nos consta, também analisando o que está no Congresso hoje, também tende a não prosperar esse tema, o que impacta muito os investimentos, né? Essa questão também da tributação do PGBL e VGBL. Então, tudo indica que não haverá. Tá bom? O que não ocorrendo isso, facilita, né, o planejamento hoje sucessório feito através do PGBL e VGBL, continuaria, né, nos moldes atuais, tá bom? E por fim, o ITBI é um imposto que incide hoje, né, sobre o valor de venda, e o objetivo é que seja sobre o valor venal. Portanto, com isso tenta-se ampliar a base de cálculo para a alíquota incidir um tributo maior, porque às vezes o valor de mercado é maior do que o valor efetivo da venda. Essa também está nesse projeto de lei. Então, veja, estamos lá falando do tributo do consumo, é um universo, agora a gente falou aqui um pouco sobre TCMD e TBI, já nesse outro projeto também da reforma tributária, porém é um projeto, e a gente não tem certeza ainda do que isso vai sair ao final. Bom? Isso aí, pegando um link aqui, né, Carlos? O que a gente começa a observar a partir deste projeto que trata sobre propriedade, né, no caso, ou doações, ITCMD e TBI, é que aqui sim há uma intenção e um movimento arrecadatório. E que aqui sim, né, conseguimos confirmar, haverá um aumento da arrecadação, consequentemente um aumento da tributação para os contribuintes nestas situações, sejam na venda dos imóveis, sejam na distribuição desproporcional dos dividendos, por exemplo. E por isso essa questão é bastante importante, né? Perfeito. Vamos seguir, então. Muito bem, pessoal. Dando sequência aos temas, aí já é um outro conjunto de normas, que é a medida provisória 1303, e a gente procurou aqui, é uma norma bem complexa, vasta, ela traz muitos artigos, e, de novo, também é uma medida provisória, portanto, a segurança jurídica ainda não é 100%, essa medida provisória pode caducar, ou seja, pode em 90 dias não ser apreciada, votada, e, portanto, ela perde os efeitos dali em diante. Ela pode também ser alterada, ela pode não ser virar lei, né? Ela não pode, enfim, então não temos 100% de segurança jurídica quanto a isso, porém ela foi editada, essa medida provisória. A gente procurou aqui fazer um pequeno resumo das regras de tributação, fizemos essa tabela, porque ficaria aqui, talvez essa carece de um webinar só para ela, né? Em virando lei, Mariana, já fica aí, a gente, né, talvez tenha um debate, uma conversa só dessa medida provisória, porque aí a gente vê várias alterações, está falando de imposto sobre aplicação, hoje sofre uma tabela progressiva, e aí ficará em fixo, né, 17,5, essa é a primeira alteração. Os criptoativos, que é pouco regulado, hoje passará a ser tributado com 17,5, uma apuração trimestral, falando das criptomoedas. Todo LCI, LCA, CRI, CRA, que é isento, também passará a ter uma tributação, 5% de imposto já retido na fonte, de forma definitiva, né? Portanto, não é possível depois deduzir esse 5% na apuração posterior, ele já é definitivo. Os fundos de investimentos, né, FIIs, etc., também passariam a ter a tributação, dependendo se é a venda da cota ou no rendimento, também é 5% no caso do rendimento e 17% da venda. A compensação de perdas, então toda essa parte de dedutibilidade de perdas de operação, de bolsa, também está dentro dessa norma.
Questão de estrangeiros que investem no Brasil, também tem uma tributação já retida no Brasil desses investidores externos aqui, e aí sofre uma retenção. Se for um investidor que está num país que não tem tributação favorecida, chamada paraíso fiscal, é 17%. Se for num país chamado paraíso fiscal com tributação favorecida, será retido aqui 25%, como se fosse um acordo, né, de bitributação, e aqui esse imposto já retido no Brasil desses estrangeiros. E, por fim, o juros sobre capital, que é um instrumento muito utilizado pelas empresas, sobretudo as que estão em bolsa, de remunerar seus sócios, né, os acionistas, de modo geral, com o JCP, com juros, ao invés de dividendos, porque isso permite para a empresa uma dedutibilidade do imposto de renda importante. Então, esse acionista, ao invés de ter uma retenção de 15%, passa a ter uma retenção de 20%. Né? Isso é ruim para o investidor e é ruim para a empresa que tem um benefício menor na hora de calcular o juros sobre capital. Então, aqui a gente está falando de mudanças de alíquota. Né? Talvez, quando a gente fala de alíquota variável, que pode ir a 22%, etc., pode ter um ganho, né? Já que fixou em 17%. Já em alguns casos que era isento passa a ser tributado, né? Então realmente tem uma majoração de carga. Enfim, então esse aqui é um tema que a gente precisa acompanhar. Essa medida provisória estava em vias de ser votada, mas estamos vivendo aí momentos tortuosos, né? Assim, todo um reboliço no Congresso, etc. Então não sabemos como vai ser, se ainda conseguiremos ter a aprovação dessa medida, que teria que ser nesse ano. Então tá cenas dos próximos capítulos, ok? Isso. E agora a gente vai avançar aqui para o tema que julgamos, né, principal no nosso webinar, que é o projeto de lei número 1087 de 2025. Esse projeto, ele sim é tratado, né, como uma reforma sobre a renda, sobre a tributação da renda, de fato. E ele tem aspectos bem importantes que já devem, né, refletir sobre a tributação de todos nós, né, principalmente investidores, a partir de 2026. Em que ele consiste, né? O governo federal busca, a partir dele, promover uma isenção maior na tabela progressiva do imposto de renda. Isenção maior do que a que temos hoje. Uma isenção para quem ganha até R$ 5.000. E possibilitar R$ 5.000 por mês. E possibilitar ainda uma redução na tributação para quem oferir rendimentos tributáveis de até R$ 7.350 mensais. Para tanto, né, para possibilitar essa renúncia fiscal, o governo busca compensá-la tributando aquelas pessoas, né, aqueles contribuintes com altos rendimentos. E tais rendimentos que anteriormente ou até o momento não são tributados, como, por exemplo, os dividendos, né? Sabemos, né, que todas as pessoas jurídicas brasileiras são contribuintes do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro, que já há uma tributação ali bem agressiva, que em geral é de 34%, mas quando o empresário, né, o investidor, recebe rendimentos da pessoa jurídica a título de dividendos, não há uma nova tributação. E aí, observando isso, o governo identificou, né, que seria uma faixa ideal para compensar a renúncia fiscal daqueles, né, digamos assim, que têm rendas menores, cobrar um imposto de renda mínimo daquelas pessoas com rendimentos que anualmente superarem R$ 600 mil. Ou seja, haverá, né, uma abdicação do governo de arrecadar daqueles que, digamos assim, contribuem menos, mas que são em maior quantidade, digamos assim, e de cobrar uma tributação mínima, que é o IRPF-M, né, o Imposto de Renda da Pessoa Física mínimo, daqueles com maiores rendimentos não tributáveis até o presente momento. Ou seja, né, quem oferir essa renda, por exemplo, e já sofrer uma tributação, digamos assim, como rendimentos tributáveis, não será onerado mais ainda. Contudo, quem oferir, né, renda superior a R$ 600 mil ano e lá na sua declaração de imposto de renda for observado que não há uma alíquota efetiva sobre todos os rendimentos de no mínimo 10%, deverá complementar essa carga tributária de modo que ela seja, né, de fato, de no mínimo 10%. É interessante, né, observar que toda a aplicação dessa tributação, uma vez que seja aprovada ainda neste ano, para que tenha-se validade a partir de 2026, não será tão simples. Envolve alguns cálculos e alguns detalhes importantes. Como, por exemplo, né, de modo a antecipar essa tributação, no caso dos dividendos, o governo sugere que
Se você, investidor, receber de uma mesma pessoa jurídica, a título de dividendos, por exemplo, que hoje são rendimentos isentos, um valor igual ou superior a R$ 50.000 mensais, este valor já deverá sofrer uma retenção de 10% na fonte, a título de imposto de renda mínimo. Este valor será levado também para a declaração de ajuste anual no ano seguinte, ou seja, uma vez que essa tributação se inicia em 2026, é na declaração que o contribuinte vai enviar no ano de 2027, referente a 2026, você vai ter que mencionar lá quanto você recebeu e também quanto já sofreu de tributação a título de imposto de renda mínimo, e lá, né, de fato, como declaração de ajuste, você observará se você tem direito a restituir parte desse valor ou você deve complementá-lo de alguma forma, caso tenha recebido no todo, né, rendimentos que não passaram por essa tributação e deveriam ter passado, digamos assim, para complementar a carga tributária. Esse assunto, como a gente mencionou, né, nós mencionamos no início, nós observamos que é um de grande impacto, principalmente para os investidores, que são as pessoas, né, que sejam através de investimentos em bolsa de valores, sejam nas suas próprias empresas como empresários, oferem essas rendas mínimas, né, de no mínimo R$ 600.000 ao ano. E por isso é muito importante, né, além do planejamento que a gente já falou sobre o patrimônio, sobre as demais regras que estão mudando, é muito importante para o investidor observar o comportamento desta nova tributação sobre a sua renda, sobre como isso te afetará. A gente trouxe aqui uma tabela que simula, por exemplo, essa mudança a partir de 2026, uma vez que seja aprovada ainda neste ano, como é de interesse do governo, do como deve ser a tributação mínima, né? E aí é importante entender, né, que se fala de tributação mínima de 10%, mas a alíquota de fato de 10%, ela deve começar a vigorar para quem recebe até 1 milhão, a partir de 1.200.000 de rendimentos totais ao ano. Ou seja, se você, pessoa física, investidor, auferiu ou auferir, né, em 2026 um valor a partir de 1.200.000 no ano, e desse valor, a sua totalidade ou sua principal, né, o seu principal montante, seja de rendimentos que hoje são isentos e que deixarão de ser, você, investidor, deverá complementar essa carga tributária, de modo que a sua tributação atinja 10%, né, ao todo, no mínimo, e você recolherá, no máximo, né, até a declaração de ajuste anual, um valor na ordem de R$ 120.000, 10% desse valor de 1.200.000. Ah, mas a minha renda figura nessas faixas. Ela não é, ou pode não ser, de 1.200.000. Será a partir de 600, né, metade do valor, e ficará num patamar inferior a 1.200.000. Aí, então, você, investidor, com auxílio da sua plataforma, com auxílio da sua assessoria, do seu contador, você vai ter que calcular, mas o programa do governo federal também deve disponibilizar o cálculo, mas você vai ter que calcular o quanto deve ser essa tributação, já que ela possui um redutor entre as faixas de 600.000 e 1.200.000. Por exemplo, caso a renda oferida seja de R$ 750.000, através do cálculo do redutor, que é deduzindo a parcela mínima dos 600.000, né, da alíquota de 10% proporcional, a alíquota efetiva será de 2,5%, de modo que o rendimento auferido de R$ 750.000 no ano, que porventura não tenha sofrido ainda nenhuma retenção, ele será obrigado a ser tributado e recolhido, né, um valor proporcional de R$ 18.750. Ah, mas dentro desse valor já haviam dividendos que sofreram tributação retida na fonte de 10%. Então, se porventura, né, dos 750.000, você sofreu uma tributação de 10%, que seriam R$ 75.000, mas o correto e devido seriam somente 18.000, você receberá a diferença a título de restituição, assim como já ocorre hoje, com a declaração de ajuste anual, quando há o direito à restituição regular do imposto de renda, certo? Ainda sobre o PL, né, que, claro, ele já foi enviado à Câmara, já foi apreciado pela Câmara por uma comissão especial, e ainda será avaliado novamente, porque houveram mudanças e podemos ter novas mudanças, né? Mas ainda sobre o PL 1087, há outras questões bastante importantes a serem observadas e que podem refletir naquela simulação dos valores que a gente trouxe. Dentre elas, a questão do redutor da carga tributária. O que seria isso? Caso você, empresário, né, aufira rendimentos isentos, como os dividendos, durante o ano,
mas a sua empresa, a sua pessoa jurídica já tenha sido tributada, né, a uma alíquota efetiva de imposto de renda e CSLL de 34%, que é a alíquota geral, né, dos segmentos em gerais, você não precisará necessariamente complementar a sua carga tributária. Ou seja, se na sua pessoa jurídica não houve um evento, um benefício, né, um regime especial, algo do tipo que reduziu a tributação sobre a renda dela, se não houve esse fator, você provavelmente não precisará complementar a carga tributária com o imposto de renda mínimo. Você só precisará comprovar que isso aconteceu. Esse redutor, a gente já tem visto que ele ainda não foi uma unanimidade entre governo e Congresso. Então, ele inicialmente foi proposto, depois foi retirado, e agora, depois da última avaliação do deputado Arthur Lira, a gente viu que ele propôs a volta do redutor como uma ferramenta de justiça, né, para não onerar ainda mais a tributação do empresário, que já sofre 34% na sua pessoa jurídica, tem que complementar ainda com mais 10% na sua pessoa física. Mas é importante ressaltar que, seja ainda na Câmara ou no Senado, podemos haver a edição dele ou até mesmo sua retirada. E um outro evento bastante importante, um fator muito importante, é que nesse projeto 1087, como forma até de dar espaço para planejamento, o governo está propondo que os lucros e dividendos apurados e deliberados até 31 de 2025 não sofrerão a tributação dessa nova regra. Ou seja, principalmente, né, você empresário, a partir do acompanhamento também, né, da votação e aprovação desse projeto, você já deve observar o seguinte: será que não há algum resultado dentro da minha pessoa jurídica que eu já posso deliberar a título de dividendos? Você não precisa necessariamente pagar até 31/12, você pode deliberar se você tiver reserva de lucro de anos anteriores, ou se você já conhecer, mesmo que parcialmente, o resultado de 2025. Você já pode deliberar como será distribuído esse resultado, e uma vez que ele seja deliberado, você tenha depois, né, como comprovar, através das atas, as assembleias de reuniões da empresa, se você tiver como comprovar e deliberar, esse dividendo deliberado até 31/12 de 2025 não passará pela nova regra. Isso também dá um espaço para um planejamento do empresário para tentar, pelo menos, evitar sobre esses resultados a tributação do imposto de renda mínimo. Sabemos que o lucro auferido, distribuído, deliberado e distribuído, a partir de 2026, infelizmente, não terá essa opção. Se superar aqueles valores que mencionamos, R$50 mil no mínimo no mês, ou 600 mil no ano, ele com certeza passará pela tributação, caso não seja aqui, né, isentado pelo redutor. Sabemos disso. Mas aqui é uma boa opção para planejamento, né? E é comum muitas empresas possuírem reservas de lucro, que o lucro está investido na empresa, mas por você possuir a reserva, você tem a possibilidade de deliberar. Não quer dizer que você vai pagar imediatamente, mas uma vez que você delibere, né, faça ali um cronograma, né, de distribuição, isso pode te ajudar, né, a reduzir sua carga tributária. E até nesse ponto é importante, que é uma ligação muito grande para a FILAS nesse momento, né, porque a gente tem percebido, né, no mercado financeiro até isso, se eventualmente você tem um lucro econômico, você tem a disponibilidade de lucro acumulado, mas eventualmente está sem caixa, né, na empresa, pode ser uma oportunidade de ver com a empresa que apoia, né, na assessoria de investimento, isso, né, eventualmente como antecipar esse recurso, evitando a carga dos 10% futuro, e assim, né, ou seja, tem um planejamento tributário e financeiro interessante. A gente tem visto isso assim já no mercado, né? Uma forma de evitar a tributação no futuro. Ok, já fazendo a distribuição antecipada e eventualmente depois reinvestindo de outras formas. Isso. Eu vou só fazer mais um comentário aqui, tá, Carlos? Pegando o gancho de um comentário aqui no chat. Nos exemplos, né, que mencionamos, que falamos agora há pouco, por exemplo, os 10% propostos de alíquota mínima sobre os dividendos seriam sobre o valor global, ou seja, se houve uma distribuição de dividendos em janeiro de 26, né, quando houver, de R$70 mil, será devido à tributação de R$7 mil, ou seja, 10% dos 70. E aí, lá na declaração de ajuste do ano seguinte, quando você informar todos os seus rendimentos, inclusive os dividendos, que aí você vai poder calcular, ou antes, né, com um simulador, com a assessoria de um especialista, que você vai verificar se esse valor foi suficiente para o que você deve pagar com essa nova tributação, ou se ainda você deve complementá-lo ou terá direito a uma restituição de parte dele.
Bom, Perfeito. eu acho que cabe só, desculpa, Mariana, mas assim, Nada? são tantas normas e tanto É. assunto, né, que a gente fica até preocupado assim com o pessoal que está assistindo para, Tecniquez. né, assim, né, toda essa técnica, toda essa linguagem, assim, imagino que não seja fácil, né? É por isso que a gente está aqui tentando contribuir, tá, com você, enfim, trazer essa informação. Mas então, um resumão geral aqui, né? A gente tem a reforma tributária do consumo, como foi dito. Essa está aí, né? Bom, vamos vivê-la intensamente a partir de 2027 e agora 26. Projeto de lei, vamos acompanhá-lo e ver, sobretudo a questão do ITCMD, importante para aqueles estados que aí não têm a progressividade, ficar atento a isso, tem um efeito importante. Fundo de investimento, vamos ficar acompanhando, essa medida provisória também pode ter efeito na tributação dos investidores, né? E, por fim, esse projeto de lei que o Romário acabou de apresentar aqui também. Então, só reforçar todos os pontos e a gente fica aqui aberto aí a uma discussão. Tá ótimo. Muito obrigado, Carlos e Romário. E muito interessante, né? É um tema que tem várias regras, né? Vocês apresentaram as diversas regras, mas o que de fato isso tende a entrar e o que de fato já está realmente assinado como lei foi a mudança do imposto sobre o consumo, que é a unificação e a criação do IVA. Né? Então, eu vou começar por aí, porque foi um ponto trazido, né, que é essa união desses impostos e esse IVA, ele pode justamente, aí é uma pergunta que eu já até faço, ele pode, né, ser calculado, ele vir a fazer parte dessas estruturas, né, que muitas famílias, né, constroem para a questão de sucessão e divisão de bens, não a holding patrimonial, mas não a holding simplesmente familiar, mas a holding patrimonial que administra bens. E ali ela vai apurar receita. Esse IVA, ele impacta essas estruturas também, por conta da Assim, natureza dessa Mariana, receita? a reforma do consumo não altera de forma imediata o ITCMD, né? Portanto, ela não mexe com a sucessão de bens e ela possibilita a hold ser a ferramenta ainda de sucessão. Bom, porque a Ok. reforma tributária, da forma como está hoje, ela está alterando os 5 tributos, que é PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. E, portanto, nessa lei complementar, não temos ainda a que está vigente e vai começar em 2026. Não temos nada de TCMD. Temos aquele outro projeto de lei. Então, a holding, ao nosso entender, continua sim sendo um ótimo veículo, né, de planejamento sucessório, tá bom? Para a É. gente, ela continua. Mas se essas empresas apurarem receita de serviços e administrar Pronto. aluguéis de bens, vamos supor, recebimento de aluguéis, ela vai ser impactada pelo IVA? Sim, perfeito. Excelente colocação. É, Sim, se a holding tiver qualquer atividade, por exemplo, uma holding patrimonial, que tenha imóveis, né? Essa sim, holding patrimonial, antes, ela não era tributada por ISS, porque não existe ISS sobre locação. Ela não sim. era tributada por ICMS, porque não existe ICMS sobre locação, não é o caso. Então, ela é tributada por imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, que uma carga média entre 11% e 14%. Agora, essa hold que tem bens, e, portanto, gera receita, ela Sim. passa a ser tributada, se for no caso de locação, aquela alíquota que a gente mostrou, de 27%. Só que tem um percentual de 70% de redução, porque percebe-se que é uma atividade que não tem, né, mão de obra, então o Sim, governo deu uma redução de 70%, o que chega a uma carga líquida efetiva de 8%, 8,4% de imobiliária. Né? Então, a holding que tem imóvel passará a pagar, em média, 8% de IVA. Portanto, ela é onerada, né, no IVA e o imposto de renda continua. sim. Continua o imposto de renda. Aí aprovada está a nova estrutura, considerando aqueles valores anuais, como É, vocês apresentaram. hoje a tributação do imposto de renda já incide, né, na imobiliária, Olha, que é uhum, normalmente o lucro presumido, tem uma carga uhum, tributária que incide lá, e essa carga continua. Somada a ela, teremos o IVA. E se essa hold distribui lucro para a pessoa física naqueles montantes que o Romário apresentou, passa também a ter a de- tributação dos 10%. de Só que, dividendos. globalmente,
que é a questão do redutor, globalmente vai ou não passar 34, esse ponto a gente está acompanhando ainda. E se eventualmente uma empresa que é investida por uma holding, que também é muito comum você ter a estrutura de holding, Sim, que ela não tem serviço, mas ela sim. participa de demais empresas, chamada uma holding pura, né? Esse tipo de holding, ela não vai ter tributação de dividendo, tá? Porque essa tributação é de pessoa física. Sim. Então, aquelas pessoas jurídicas que distribuem lucro para holding, aí não haverá tributo, só para a pessoa física em última instância. Isso. Não, perfeito. Então, não, ótimo, porque assim, como a gente falou, a reforma tem vários pontos, mas existem, a maior parte delas está em discussão, né, projeto, medida, e a gente tem que aguardar, né? Mas aí falando do projeto de lei da parte de imposto de pessoas renda, né? Tem essa tabela que começa 600 e vai até 1.200.000, tem as isenções, mas na hora que você unifica, você já até respondeu, eu só queria reforçar, né? Que provavelmente é a hora da declaração de ajuste, né? Então, você teve na renda de uma fonte pagadora, você chegou ali no limite, vamos dizer, naquela tabela de 1.200.000. Você, além disso, teve o dividendo. Quando você unifica isso, há, como se a gente pode dizer, um equilíbrio e há uma chance de ser analisada uma possível restituição, vamos dizer assim, porque você vai unificar e vai ver que no total foi recolhido de cada, né, movimento, né, de cada, vamos dizer, fonte pagadora e de cada natureza, mas na hora que a pessoa física fizer essa declaração de ajuste, ela pode ser, vamos dizer assim, né, a gente não sabe se vão firmar os percentuais, mas pode ser beneficiada com essa análise, uma possível restituição, é isso que vocês explicaram lá? Mesmo, né? Isso, até vou fazer dois paralelos aqui para responder melhor, né? Uhum, Uma pessoa que recebe rendimentos tributáveis e esta é sua única fonte de renda, já é comum que, dadas suas despesas, por uhum, exemplo, ela tem direito a uma restituição do imposto de renda da pessoa física. Esse é o caso comum da declaração de ajuste. O que estamos vendo com este projeto, né, o 1087, é que para o investidor empresário que ofere rendimentos hoje, né, isentos, como os dividendos, que, por exemplo, se você recebe regularmente um valor de 50 mil, ao final do ano você vai ter recebido 600 mil. Os teus 600 mil foram tributados, né, em cada repasse, em cada valor, né, repassado mensalmente, em 10%. Mas a gente viu ali na tabela que para quem recebe 600 mil exatamente, não há tributação. É a partir de 600.001. Né? Então você receberá, sim, tudo aquilo que foi retido como restituição. Ah, mas eu recebi valores diversos. Um mês foi 50, no outro foi 30, no outro foi 100. Esses valores, ora terão retenção, ora não. Sempre, né, quando houver retenção, de 10%. Ao final do ano, quando o investidor, né, contabilizar os totais, e às vezes até de fontes diferentes, né, ao contabilizar os isso. totais, você vai precisar observar, né, onde eu estou ali naquela faixa. Né? Eu estou no 600 abaixo, entre 600 e 1.200.000, que a alíquota vai variar de 0 a 10, ou estou acima de 1.200.000 ao ano. Acima de 1.200.000, a alíquota mínima precisará ser de 10%. Se você sofreu retenções de 10%, provavelmente você vai ficar ali no 0 a 0, né? Você já vai ter contribuído com aquilo que o governo exige como tributação mínima. Se a sua alíquota, porventura, né, porque além dos rendimentos isentos, você recebeu um rendimento tributável ali na última faixa de tributação do imposto de renda da pessoa física tradicional, que é 27,5, né? Então, se além dos rendimentos isentos, houveram rendimentos tributáveis, tributados à alíquota de 27,5, pode ser que você também receba uma restituição, porque a tributação mínima é 10. Não deve ser mais que isso, tá? Então, há muitas variáveis, né, que podem mudar durante a aprovação do projeto, né? Mas, pelo que nós já conhecemos hoje, há muitos detalhes que podem Sim. impactar na alíquota final e na definição se eu deverei complementar a arrecadação ou terei direito a uma restituição, e os valores podem ser relevantes, né? Como vimos ali nos exemplos. Perfeito. Já até chegaram algumas perguntas aqui, eu já vou ler, porque eu vi que ao longo da apresentação de vocês, alguns pontos que os convidados, os participantes aqui trouxeram já estavam respondidos, eu só vou trazer um ponto, assim, essas PLs, medidas provisórias que vocês apresentaram, que ainda a gente não sabe o prazo exato, mas que elas vão interferir nas estruturas financeiras.
tributação sobre fundos de investimento, tributação exterior, tributação, a entrada da regulamentação dos dividendos. A gente já está na hora para esses investidores que usam isso na sua estratégia patrimonial, está na hora de revisar, esperando um prazo que começar em 6 meses, início de 2026, porque eu acho que tudo é o momento e cada pessoa tem um perfil patrimonial e não é sair correndo, mas está na hora de sentar e rever para leis que tendem a entrar em 2026, o máximo em um ano. Queria a opinião de vocês que trabalham com esse planejamento, né, esse wealth também constantemente. Excelente. Ótima reflexão, Marina. Realmente, a gente precisa isolar aqui as normas, né? O projeto de lei 1087, ele já vem sendo debatido há muito tempo, né? Que é esse que o Romário apresentou por fim, da tributação de dividendo. E essa sempre foi muito exigida, né? A gente vê, sempre foi um tema, né? Que o Brasil é um dos poucos países que não tributa ainda o dividendo no mundo, né? Os lucros e dividendos. Até porque tem uma carga maior na pessoa jurídica, né? E então a gente acredita que de fato essa regra, essa tributação tende a prosperar, a dos dividendos e dos lucros, né? Então ela já foi para uma comissão, o Arthur Lira, né? Enfim, então tudo indica, né, na nossa visão, é que ela vá sim efetivamente passar a entrar em vigor a partir do ano que vem. Salvo todo esse contexto de Congresso que no Brasil, né, como se diz, não é para amadores, né? Então a gente está ali vendo o Congresso, ninguém sabe, né? Enfim, o que é que pode acontecer, porque exige uma votação. Mas tende sim. E, portanto, é importante que, como você falou, não é a toque de caixa e sair correndo, mas sim, né, se planeje nesse ano, principalmente, né, quem é sócio de empresa ou de holding, de como eu já vai deliberar esses lucros, o ponto que o Romário trouxe, como vou deliberar já fazer antecipação, já colocar no passivo da empresa de dividendos a pagar. Eu acho que sim, é muito importante. Assim como também a outra medida provisória 1303, que também, ou seja, já é uma medida provisória, né, exige essa votação, que também aí eu acho que é o caso das pessoas olharem o que tem na sua carteira, né, de investimento, nos seus produtos, e conversar, né, com os assessores para ver as melhores alternativas, enfim, né, analisar a alíquota que está lá, né, como fica. Então, eu entendo que sim, é pertinente esse ano fazer esse planejamento aí para não ser. Então, não ter forma de passar do ano e foi aprovado e não teve mais como se planejar. Então, é oportuno sim e deve ser feito, tá? Inclusive. Não, Pode pode falar, falar. desculpa. Só complementar, né, que a periodicidade de apuração do imposto de renda, via de regra, ela é anual. E há um princípio, né, constitucional que você não pode, que é a anterioridade, que você não pode mudar a tributação, né, no ano em curso de apuração. Sim. Então, né, pegando o seu gancho, né, dessa pergunta de quando deve mudar, o governo precisa aprovar a medida agora no segundo semestre de 2025, para que ela seja válida em 2026. Se ela for aprovada em janeiro ou fevereiro de 26, ela só valerá para 27. E 27 ainda não será o mandato do governo que está hoje. Então, para ele é muito importante, né, dentro do seu mandato, aprovar esta medida para colher os resultados, bons ou ruins que sejam, dentro da sua gestão, né? Por isso, né, que a gente observa esse movimento, né, essa pressa, digamos assim, do governo, essa vontade a mais de aprovar em 2025, por isso que vemos, né, como 2025 um ano, né, de bastantes mudanças, porque precisa ser sobre a renda, né, porque precisa ser aprovado neste ano para valer no próximo, que ainda é um ano ao certo, né, de governo do que está hoje. Na verdade, aprovado em 2025 para ser apurado em 2026 Isso. e declarar e fazer ajuste no ano de 2027. É. Né? Então, essa Mas corrida. já sofre a retenção na fonte, né? Em 26, né? Exatamente. Sobre estruturas internacionais, estruturas offshore, né? Ali a gente tem uma parte ali que vocês falaram que é a tributação sobre os fundos, né, de investimentos, aquelas diversificações. Mas tem alguma coisa que vocês poderiam, ou que vocês já estão vendo por algum perfil, né, de patrimônio que muda, que tem que dar atenção na declaração e nessa tributação de rendimentos, algum gatilho ou ponto para ficar atento para quem diversifica e usa muitas estruturas offshore?
Sim, realmente a questão do offshore é recente, né? 2023 também tivemos uma norma que passou a ser tributado na pessoa física que investe na offshore pelo resultado econômico. Antes era só na disponibilidade de caixa, ou seja, Uhum. quem investia no offshore e não tinha, trazia para o Brasil, não resgatava, não realizava, não era tributado. E Tá. agora passa a ser, essa regra já começou agora em 2025, inclusive em abril, né, a gente acompanhou muitos contribuintes e clientes pagando o imposto de renda já, né, do investimento feito em offshore, ainda que ele não resgatasse. Né? E a gente viu também o movimento de algumas pessoas deixando de ter a estrutura de offshore na pessoa jurídica, ela própria investindo diretamente na pessoa física. Então, eu te diria, Mariana, que vale uma análise nesse sentido. A offshore tem a grande questão do planejamento sucessório, né? Uhum. Está Uhum. numa tributação favorecida. Por outro lado, traz a tributação hoje já na pessoa física, já na disponibilidade jurídica e econômica, e não no resgate. Né? Muito embora seja uma estrutura mais robusta, etc., e tem seus prós. Né? E tem esse contra da tributação. A tributação é 15 hoje, desse valor, né? E não está sofrendo alteração. Já na Uhum. pessoa física, depende do país que ele investe. Por exemplo, se for nos Estados Unidos, tem lá os 30%, e aí tem um acordo aqui com o Brasil, né, de evitar a bitributação, e em princípio isso não muda, tem até uma pergunta nesse sentido, né, continua. Exatamente. É. É, ou seja, realmente não muda, nesse caso não muda, né? Muda por um investidor estrangeiro que está investindo no Brasil, mas nesse caso não. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, aí é caso a caso, tem que olhar qual o objetivo da pessoa, se ele tem domicílio fiscal no Brasil ou não, se ele deseja, eventualmente, que o filho vá estudar lá fora e, portanto, seja residente no exterior. Tem que ver a questão se é planejamento sucessório ou investimento. São Uhum. muitas variáveis para se decidir se é melhor ter na pessoa física, na offshore, o investimento no exterior. Né? A gente tem que analisar um conjunto de variáveis, não é uma análise assim, digamos assim, de receita de bolo de já dizer diretamente. Precisa ver todo o contexto e o desejo de cada pessoa. Né? Tá. É, pode falar, acho que tem uma outra É, pergunta, né? eu vou trazer, antes de terminar, algumas questões que estavam aqui programadas no nosso bate-papo. Tem duas perguntas aqui que estão nesse tema que a gente está falando. Uma você já respondeu, que foi dos dividendos, né, de 30%, você já respondeu. É, sobre debêntures de infraestrutura. Tá, eu vou ler a pergunta, que ela é bem específica, só para eu não incorrer aqui e esquecer algum ponto que um participante colocou. Pelo que entendi, debêntures de infraestrutura emitidas até 2025 continuam sendo isentas de IR, debêntures antigas. Mas se a tributação mínima sobre a renda for aprovada, na prática, o investidor dessas debêntures antigas passará a ser taxado, né, indiretamente. Isso está correto? Essa pergunta Sim, de do fato, participante. exatamente. Ou seja, o que a gente está falando é que como a debênture gera uma renda mensal e, portanto, essa renda será o fato gerador já a partir da nova regra, isso sim, em princípio está correto, o entendimento será esse mesmo, ou seja, o que for até 25 não é tributado e a partir dali passa a ter a tributação, desde que atingido o mínimo, né? Ou seja, tem que observar sempre o todo. É importante essa análise da declaração como um todo. Então, se ele só tem essa renda, vamos supor, e não tem nada além disso, aí ele passa a ter a tributação, né, dentro daquelas escalas que a gente trouxe, né, tem que Uhum. ver, observar as faixas de isenções, mas teria a tributação acima de 1.200.000 dos 10%. Né? Agora, se além dessa renda tem outras rendas e, portanto, na declaração de ajuste anual, a Uhum. gente tem que ver como é que fica esse no todo. Mas é isso mesmo. Diferente do lucro, que o lucro já está obtido, já o lucro já gerou. Então, é só uma deliberação de pagá-lo, mas o lucro já existe. Né? Não, perfeito. Eu vou retomar o IVA, porque a pessoa fez uma pergunta, a gente comentou, né? O IVA, no caso de aluguel recebido por pessoa física, tem um valor que você falou, né? Que o IVA vai incidir se aquela receita do aluguel chegar a um mínimo, né? Um acúmulo de 240, né? Que 40. você 240. E aí o proprietário do imóvel precisa pagar o IVA e mais o imposto de renda. Até complementando, né? Se você hoje é pessoa física, investidor de imóveis, e
e sofre tributação, você só paga imposto de renda. Hoje é a regra geral. Pessoa física, rendimento de aluguéis, não importa o valor, não importa quantos imóveis, você paga imposto de renda. Enquanto uma pessoa jurídica, na mesma condição de auferimento de receitas, né, em valores ou quantidades de imóveis alugados, vai pagar, além do imposto de renda, o PIS e a COFINS, como o Carlos mencionou. Então já há uma distinção e já nos leva, né, a entendimentos que, sob esse olhar, é melhor ter na pessoa física, que você não paga o PIS e COFINS. Com a reforma, buscou-se uma neutralidade sobre esse aspecto. E aí o contribuinte, pessoa física, investidor, que possua imóveis na sua pessoa física e receba, né, rendimentos de aluguel, desde que a partir de 240 mil ou 3 imóveis, porque isso caracteriza a habitualidade, esse investidor contribuinte passará a ser tributado, sim, do IVA. Como uma forma, né, lembrando, né, do que o Carlos falou no início, a reforma essa não busca arrecadar mais e sim trazer também mais justiça. Uma forma de trazer justiça de que, se a pessoa jurídica será tributada, né, por que não a pessoa física que possui habitualidade e rendimento de aluguel? Tá? Esse é o ponto. Então, sim, terá na pessoa física 27,5, terá ainda um IVA, caso, né, supere esse valor, e aí sim já cabe um planejamento, né? Se nunca pensei numa hold, numa imobiliária para tal, agora, né, para fazer a conta. Ele vai ter 14% na venda, que é a alíquota que está prevista na venda do imóvel, se ele vender, o espécie do ganho de capital, e 8% de locação, mais o imposto de renda, exatamente. É a soma dos dois. Então, e se analisar se não é melhor levar para a hold. Muito embora ter que pagar o ITBI, etc. Exatamente, Vai ter que fazer um payback, né? Quanto tempo economizo, etc. Exatamente, porque as estruturas de holding a gente tem que tomar cuidado, é uma possibilidade, com certeza, é uma opção, é uma estrutura, é uma ferramenta, mas o número, né, de bens administrados por essa pessoa hoje na física, né, 1, 2, isso vale avaliar, né, como isso seria numa holding, como você falou, o custo de abertura, o imposto que já vai estar incidindo, enfim, vale avaliar o retorno A disso, né, burocracia, a a empresa, o burocracia, custo, etc. a transferência para a pessoa jurídica, a ITBI questão do do imóvel. ITBI sobre valor de mercado, né? Esse era um Isso. ponto que, né, que essas discussões de TCMD e ITBI, que o ITBI, ele a todo momento a gente, né, em venda, compra e venda de imóveis, ele está aí, e isso é fato, assim, a gente sempre já está preparando aqui, né, quando acontece uma operação que não tem totalmente a ver com sucessão, mas simplesmente a compra e venda, que a gente já considera, né, a calcular pelo valor de mercado, porque a gente sabe que isso depende de estado e tudo mais, mas uma hora vai vir regulado pelo valor de mercado. Aí sim, e na sucessão, né, na transferência de bens, além do ITCMD, você tem o ITBI, e no caso de preparar uma holding, isso também, a doação e o ITBI, isso entra também, né? É um ponto, tudo é necessário analisar e calcular para tomar a melhor decisão, sem No sombra caso de da dúvida. pessoa física, sem sombra de dúvida, é o caso de botar na ponta do lápis mesmo qual é a melhor estrutura. Né? Opção, tá. E aí eu vou só reforçar, porque foi eu quero reforçar, falando de um instrumento de sucessão que é a Previdência, né? Porque foi trazido isso também dentro das perguntas lá na inscrição, que o governo em maio, né? Primeiro, em mais de 25, ele decidiu a extinção do TCMD nas Previdências. Perfeito. Depois, logo depois, veio a questão do IOF para a VGBL. E a primeira decisão, 50 mil, caiu por terra, e entrou o limite, ou melhor, o mínimo de 300 mil para ter esse IOF. Né? A gente só não sabe, que foi o ponto que você trouxe lá no início da apresentação, vocês trouxeram. A gente só não sabe como essa estrutura de cobrança desse IOF ela vai se dar, que isso ainda está sendo discutido. Mas porque tinham pessoas com dúvida, né, desse mínimo. O mínimo para a VGBL, para ter cobrança de IOF, na nova regulamentação que saiu, depois da queda dos 50, foi 300 mil, né, no ano, correto? Isso está correto, são 300 mil de VGBL. Perfeito, que tinham ficado com essa dúvida. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Não veio de nenhum convidado, na verdade, vem da nossa estrutura aqui, que trabalha planejamento patrimonial com os nossos clientes.
e pessoas que querem conversar, que ainda não são clientes, mas querem entender. A gente vê que dentro das ferramentas de ativos, tá? Não estou falando das estruturas jurídicas, estou falando dos ativos. A gente tem no Brasil hoje o único instrumento ainda que não sofre ITCMD, que não sofre, não tem um imposto de renda, que é o seguro de vida, e na hora que realmente acontece, né, a morte do titular, ele é transferido sem essas incidências, né, de imposto. Vocês que lidam com estruturas sucessórias, na opinião de vocês, por que vocês acham que ainda é sensível, na opinião de vocês, né, advogados e contadores e todos os especialistas que trabalham na Abax, ainda é sensível para o cliente ele aceitar inserir dentro da estrutura sucessória dele uma pólice seguro de vida que poderia trazer essa liquidez isenta de impostos? Sim, acho que você, né, na própria pergunta, assim, já traz assim um pouco, né, de fato, a gente percebe que, em que pese todas essas regras que foram postas, a gente vê que esse ainda é um instrumento viável, né, e realmente eficiente, né, de fazer com que não tenha tributação no seguro que você mencionou. Então, a gente continua acreditando nesse produto, percebe que ele continua sendo procurado, né, e se torna, portanto, né, oportuno e viável, né, sim, de ser utilizado, tendo em vista que todas essas regras que a gente trouxe aqui, mencionou, não há nenhuma delas que prevê a tributação sobre esse ponto, né? Então, Tá a bom. gente... Não, tá ótimo. Gente, a gente está se encaminhando para o fim, tá? E para fechar, a gente respondeu, eu vi que as perguntas que colocaram ali a mais, nós trouxemos, tá? A questão da debêntures, a questão do IVA, a questão da tributação, né, offshore que a gente tratou aqui. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, opinião mesmo, né, de vocês dois. Tem muita coisa tramitando, né, que depende do tempo, depende do espaço da votação, promulgação. O que vocês que lidam com essas estruturas, que atendem clientes com esse foco, assim como nós aqui, nossos clientes, se sentem inseguros, mas o que vocês veem de janela de oportunidade? Assim, é um momento de esperar, é um momento de já rever estruturas montadas. Eu tenho uma opinião, que não é o momento de sair correndo e mudar nada da noite para o dia. Eu acho que nada na nossa vida deve ser feito assim. Mas eu queria ouvir de vocês. Assim, a gente sabe que a gente está no momento país, né, que gera uma insegurança, tá? Mas o que vocês, como uma palavra final, assim, o que vocês sugeririam, reforçando aqui com todas o que já existe de medida e o que ainda tem para, de fato, entrar, né, ser promulgado? Olha, nós entendemos, né, que o momento é de acompanhar as mudanças. Infelizmente, não há segurança, né, do que passará, o que não passará, o que é que vai mudar exatamente. A gente não consegue saber disso ainda, né, exatamente. Mas a gente já conhece os projetos, né, as propostas, como conversamos aqui sobre os principais pontos. Então, o momento é de fazer conta e acompanhar as novidades, né? Colar, né, digamos assim, como a gente fala aqui no Ceará, no seu assessor, no seu contador, no seu especialista, para entender se a sua estrutura hoje, né, já é a mais eficiente do ponto de vista tributário e financeiro e, diante das mudanças, se ela continuará sendo, para que você não tenha surpresas, né? Imagino que será bastante desconfortável, né, deixar para, digamos assim, né, entender os impactos, né, saber que há uma nova tributação vindo por aí sobre patrimônio ou renda e você ser surpreendido no momento de recolher o tributo, quando você sofrer a tributação. E aí pode ser até mais caro ou não ser possível reorganizar a estrutura, né? Digamos assim, naquele momento. Você vai ter que arcar com a carga tributária mais alta. Então, por isso, né, nós entendemos que o momento é acompanhar, né? Como aqui no webinar a gente buscou trazer os principais pontos, acompanhar as mudanças que estão acontecendo, procurar ajuda para entender de repente como isso te impacta como investidor e fazer algumas contas, se é que ainda não serão aquelas, né, mais assertivas, mas pelo menos que você consiga estimar o impacto na sua pessoa física, no seu investimento, para que no momento em que elas sejam aprovadas de fato, você já tenha refletido sobre o que é melhor
para você e seus investimentos e tenha uma tomada de decisão mais leve, né? Mais fácil, se não rápida, mas pelo menos mais fácil, porque você já vai estar conhecendo os prós e contras, né? De fato, assim, acho que o Romário já foi perfeito aqui nas colocações. Acho que entendo que é isso, né? Fazer cenário. A gente chama aqui, o que a gente costuma fazer são cenários. Então, vamos fazer 1, 2, 3 cenários a partir de cada pessoa, de seus investimentos, de seu patrimônio, de sua realidade, se é investidor, se é sócio de empresa. Acho que é construir cenários e, se possível, né, sempre na área tributária é importante que se façam mudanças antes da ocorrência do fato gerador, que é chamado assim, quando ocorre o fato. Então, se eu, né, eventualmente for fazer um planejamento tributário visando uma venda, lá em 2026 de um imóvel que eu estou projetando, alguma coisa que eu estou pensando em fazer, então é importante que faça antes, tendo em vista essas novas regras, para que quando ocorrer o fato futuro, você já esteja preparado. Não dá para fazer um planejamento tributário depois do fato ocorrido. Sim, ele tem que ser certeza. sempre antes, né? Então, o planejamento é isso, é planejar a melhor forma de, ocorrendo o fato previsto, ter uma menor carga tributária possível. Então, o momento é esse, vigiar e, né, acompanhar e simular os seus O impacto no cenários. seu patrimônio e nas É estruturas isso aí. formadas, exatamente. Não, perfeito, muito obrigada. Todos aqui ainda presentes, a gente gostaria muito de receber aí o retorno de vocês sobre esse webinar. É importante para que a gente esteja cada vez mais trazendo, né, as informações e principalmente os impactos, aquilo que impacta a vida financeira de cada um. Então, aqui está o QR Code. Vocês podem acessar até pelo celular e responder. É um formulário muito rápido. Carlos e Romário, eu agradeço mais uma vez. Rafael, não sei se você quer falar uma palavra final. Então, acho que é isso. Rapidinho. Não, só para agradecer o pessoal da Abax falando mais uma vez aí, reforçando a nossa parceria com eles. É um pessoal que, embora sejam do Ceará, estão presentes aí em boa parte dos estados do Brasil e que a gente tem aqui um parceiro para trazer junto com a gente as soluções para os nossos clientes, tá? Acho que a Filos ela se posiciona sempre no lado do cliente, né, de buscar as melhores estruturas tributárias, sucessórias, de investimento, enfim, da gente ser esse ponto de referência que vai estar do lado dele para buscar as melhores soluções. Então, parabéns Mari, parabéns Romário, parabéns Carlinhos aí pelo webinar. Espero que tenha sido bem explicativo para todo mundo e que daqui a gente consiga trazer boas soluções para quem pôde assistir, né? E quem não pôde, enfim, vai chegar a notícia para ele em algum momento. Beleza, Obrigado, Excelente. pessoal. Obrigado a todos. Boa noite.